Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Urogynecologia e Urodinâmica. Muito bem, já estamos no ar com o Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaudoutor.com.br e também através do nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A psoríase é uma doença crônica da pele e também pode acometer as unhas. Dentre as principais causas implicadas no desenvolvimento da doença, a natureza autoimune ainda é uma das principais. O que muita gente não sabe é que, além de afetar a pele e as unhas, a psoríase pode fazer parte de uma doença sistêmica que envolve a coluna vertebral e as articulações periféricas e pode ser tão deformante e incapacitante quanto outras doenças reumáticas, como artrite reumatoide. Artrite psoriásica, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica reumatologista, doutora Fernanda Manente. Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aguinaldo, é um prazer. Muito obrigada. Doutora Fernanda, para começo de conversa, o que é artrite psoriásica? Ela é uma doença diretamente ligada à psoríase? Sim, Aguinaldo, por definição, a artrite psoriásica é a doença reumatológica relacionada à doença de pele chamada psoríase. Toda pessoa que tem psoríase tem risco de desenvolver artrite? Risco sim. A gente estima que mais ou menos 3% da população mundial seja portadora da doença de pele chamada psoríase. Antes da gente falar um pouquinho da artrite psoriásica, é importante falar o que é a psoríase. Então, a psoríase é uma doença de pele crônica que formam placas com uma base bem avermelhada, bem eritematosa e que se segue com uma descamação. Os locais mais frequentes de psoríase são cotovelos, joelhos, couro cabeludo, mas podem acontecer em outros locais do corpo. Da população que possui psoríase, que é a doença de pele, em torno de 1/3, ou seja, 30% em média, vai desenvolver artrite psoriásica ao longo dos anos. Geralmente as lesões de pele começam antes das inflamações articulares, mas numa pequena parcela de casos isso pode inverter. Então a artrite psoriásica pode vir antes da psoríase, numa parcela pequena, o que sempre é um desafio diagnóstico. Agora, doutora, quais os tipos e formas clínicas diferentes existem? O mesmo paciente pode apresentar mais de um tipo clínico de artrite psoriásica? Sim. Na grande maioria das vezes, o comprometimento da artrite psoriásica ele é periférico. Então, o paciente percebe dor e inflamação nas articulações das mãos, dos pés, do tornozelo, dos joelhos, mas pode acontecer também inflamação na região da coluna, da sacroiliaca, que é uma articulação bem no finalzinho da coluna, na coluna lombar e na cervical. E pode acontecer também de mais de uma manifestação no mesmo paciente. Por exemplo, um indivíduo com artrite psoriásica, ele pode ter só manifestações periféricas de mão e pé, por exemplo, e um outro indivíduo ter só manifestações axiais, que pegam a coluna, e um terceiro indivíduo ter um pouquinho de manifestação axial e um pouquinho de manifestação periférica. Então, a artrite psoriásica ela é bem polimórfica, assim, não existe uma manifestação clínica só. E o mesmo paciente pode ter mais de uma manifestação clínica. Bem, doutora, a doença articular acontece junto com a cutânea? Na grande maioria das vezes, então a gente fala em torno de 60% a 70% das vezes, o indivíduo começa com a lesão de pele.
Ele pode ficar poucos anos só com a lesão de pele ou até muitos anos. Tem indivíduos que começam a psoríase às vezes na infância e na adolescência e vão desenvolver artrite psoriásica na vida adulta, por exemplo, com intervalo de 10 anos, 15 anos entre a manifestação cutânea e articular. Tem indivíduos que só vão ter a manifestação cutânea e nunca vão ter articular. E tem indivíduos que sim, pode começar tudo junto, a manifestação cutânea e articular juntamente. Lembrando que a articular ela pode ser muito pleomórfica, como conversamos no quadro anterior. Doutora, quais são os sintomas? Então, primeiro, a presença das lesões de pele, que na grande maioria das vezes precede. Então, não é incomum que o paciente já chegue no consultório do reumatologista já dizendo que tem a psoríase há bastante tempo. Quando ele não tem esse diagnóstico da lesão de pele, cabe ao médico que está investigando perguntar, porque esse é um fator muito importante para o diagnóstico, a presença da psoríase cutânea. Tirando aí o fator pele, o principal sintoma é a dor articular, que pode acontecer nos quadros periféricos, mas pode acontecer nos quadros axiais. Quando o comprometimento da artrite psoriásica é de coluna, a principal queixa é a dor lombar ou a dor cervical. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista doutora Fernanda Manenti. O assunto no programa de hoje é artrite psoriásica. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Bem, Aguinaldo, hoje eu vou falar dos principais objetivos que são buscados no caso da cirurgia de face. A cirurgia de face é uma das cirurgias mais complexas da cirurgia plástica e ela é indicada naquela paciente que tem um certo nível de flacidez no rosto, com perda de contorno da mandíbula e perda de contorno no pescoço, além de perda de volume no terço médio e superior da face. Então, a cirurgia ela tem exatamente esses objetivos, de reposicionar as estruturas, melhorar o contorno da mandíbula e melhorar o contorno do pescoço, mantendo a cicatriz o mais oculta possível, e sem qualquer estigma. Isso significa que nós, cirurgiões plásticos, a gente procura treinar cada vez mais para não deixar aqueles sinais que marcam uma cirurgia de face. Por exemplo, o canto do lábio puxado, ou aquele aspecto do rosto esticado, ou orelha puxada, ou o pé do cabelo levantado. Isso são cirurgias que, infelizmente, são realizadas com uma técnica inadequada. Não é o caso da cirurgia realizada corretamente, que traz resultados bastante satisfatórios e com melhora expressiva na jovialidade do rosto da paciente. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou Rosângela Martins Baroni, especialista em dentística restauradora da Clínica Orofacial. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. O bruxismo é o ato de ranger e apertar os dentes de forma involuntária. Ele atinge mais de 80% da população, segundo algumas pesquisas, sendo que a maior causa do bruxismo está ligada a fatores psicossomáticos, por isso a dificuldade da cura. É importante que o seu dentista avalie todos os danos causados pelo bruxismo e que solicite para que você use uma placa de proteção, uma placa de bruxismo, que ela vai reduzir os danos por ele causado. Porém, a placa de bruxismo ela não cura o bruxismo, apenas reduz os danos. Você precisa estar de acordo com as orientações do seu dentista, do profissional que você escolheu. Por hoje é só e até a próxima. O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você.
A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista, doutora Fernanda Manente. O assunto no programa de hoje é artrite psoriásica. Doutora Fernanda, aproximadamente 40% dos pacientes com psoríase ou artrite psoriásica têm história familiar da doença em parentes de primeiro grau. O que causa a doença, doutora? Então, Agnaldo, como você mesmo trouxe esse dado, o fator genético ele é muito importante. Então, existe sim uma correlação genética e é por isso que 40% dos indivíduos têm pelo menos uma pessoa da família acometida, né? Então, o fator genético é muito importante, mas sabe-se que hoje a fisiopatologia tanto da psoríase quanto da artrite psoriásica, ela está muito relacionada a uma desregulação das vias inflamatórias. Existem algumas interleucinas, como a interleucina 23, a 17, o TNF, que estão aumentadas nesses pacientes, né, que não deveriam estar, e isso desencadeia toda uma cascata inflamatória que culmina, em alguns indivíduos, na inflamação da pele, com as lesões descamativas, e em outros, além da pele, a inflamação da coluna e das articulações periféricas, né? Então, a resposta para a tua pergunta é: existe sim uma questão genética, mas muito relacionada também a uma alteração das vias inflamatórias. Doutora, como é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é feito. Primeiro, a gente tem que ter certeza que aquela lesão de pele do paciente é de psoríase, porque a presença da lesão de pele é muito importante para que a gente dê o diagnóstico. Então, às vezes, na dúvida, a gente encaminha para o dermato para ele dar uma olhadinha e dizer pra gente se aquela lesão de pele é realmente de psoríase ou uma outra doença. Então, o primeiro passo é se certificar se a lesão de pele é realmente de psoríase. E o segundo passo é ir atrás mesmo da inflamação articular, ou em coluna ou em esqueleto periférico. Uma vez que você se certifica que a lesão de pele é de psoríase e você se certifica que aquele indivíduo tem uma artrite ou axial ou periférica, o diagnóstico de artrite psoriásica está consolidado, né? Isso pode ser feito por medidas clínicas com exame físico ou às vezes com a ajuda de algum outro exame de imagem, por exemplo, raio-x, ultrassom, ressonância, e algumas vezes também a parte laboratorial é importante para a gente investigar se existe ou não inflamação sistêmica. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista, a doutora Fernanda Manente. O assunto no programa de hoje é artrite psoriásica. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o informativo do Hospital São José e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós mulheres, que muitas vezes nos traz bastante preocupação. São as varizes. Eu converso então com
com o Dr. Caio Kniz, especialista no assunto, que vai nos explicar um pouco sobre o que significa, o que é esse problema. Doutor, esse problema muitas vezes temido por nós mulheres, o que ocasiona, por que ele acontece, de onde ele surge? Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Assim, as varizes, elas geralmente acometem os pacientes, iniciam na fase adulto inicial, entre a adolescência e a fase adulta, onde geralmente elas começam, tá? E pode perceber que os sintomas desses pacientes vão ser geralmente assim, uma sensação de dor, sensação de peso nas pernas, cansaço, fadiga, muitas vezes com formigamento. E uma característica muito importante é que essa dor ela vai piorando ao longo do dia. Sim. Geralmente no início do dia ela está um pouco mais leve. Sim. E ao final do dia ela está mais severa, com o paciente já sentindo dores mais fortes, até na hora de dormir ele está com bastante dores nas pernas, tá? E o que as pessoas precisam fazer quando são, digamos assim, quando elas observam umas varizes, né? Muitas mulheres têm essa preocupação, encontrei um vasinho, né? A minha perna dói muito. O que elas precisam fazer a partir deste momento? Joia. A primeira ideia, a primeira coisa que tem que se passar na cabeça é ir procurar um médico qualificado nessa área, que seria o cirurgião vascular ou o angiologista. Sim. Tá? Então esse médico ele vai poder te examinar, fazer toda uma inspeção da tua perna e abrir mão de alguns exames que vão auxiliar muito. E o principal exame que vai auxiliar muito é o ecodoppler venoso dos membros inferiores. Claro. Com isso, tu vai conseguir um diagnóstico adequado e planejar um tratamento, que muitas vezes pode ser que seja realizado no consultório, às vezes já tem que trazer para um nível mais hospitalar, tudo vai depender da fase em que está essa varize, se é uma coisa mais grave, se já está mais exacerbado ou não, se é um quadro mais inicial com poucos vasinhos. Tá, isso sempre quem faz o diagnóstico é o médico, então é importante sempre procurar o especialista para tratar o problema. Perfeito, perfeito. E cada vez mais a gente pode perceber que as novas tecnologias têm propiciado a gente realizar um tratamento mais estético, cada vez melhor. Né? Antigamente se fazia uma cirurgia de varize e ficava com muitas cicatrizes, né? Muitas vezes o paciente não tinha um resultado satisfatório. Hoje em dia a gente já partiu para um lado estético muito grande, então o paciente faz uma cirurgia de varize, que tinha muitas varizes nas pernas, ele sai com a perna praticamente lisa, com pouquíssimas cicatrizes e o principal, com um resultado funcional, né? Com a melhora dos sintomas muito, muito grande. Muito importante isso. Acho que é um assunto que nós ficaríamos mais tempo discutindo, né, doutor? Com certeza, tem aí bastante tempo para a gente falar. Mas nós conversamos então numa próxima oportunidade. Perfeito, perfeito. Certo? Obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista, a doutora Fernanda Manente. O assunto no programa de hoje é artrite psoriásica. Doutora, diante de um indivíduo que apresenta um quadro de artrite psoriásica, pode ter algo a mais? Rinaldo, assim, doenças que vêm geralmente juntas, né, com artrite psoriásica. No indivíduo, tanto com psoríase quanto artrite psoriásica, a gente sempre investiga a presença da síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É aquele conjunto de fatores muito relacionados à obesidade abdominal, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, aumento de colesterol e triglicerídeos.
Então, sempre diante de um indivíduo, tanto com psoríase quanto da artrite psoriásica, a gente sempre vai fazer a investigação se existe ou não essas doenças correlatas. Eu ainda esqueci de citar o ácido úrico, que é a gota. Então, a gente sempre pede pelo menos um perfil de laboratório para ver se existe ou não alguma alteração metabólica associada à artrite psoriásica. Doutora, vamos falar um pouquinho de tratamento. Quais são os tratamentos no combate da artrite psoriásica? O tratamento da artrite psoriásica é dividido em dois grandes nichos, que é o tratamento da pele e o tratamento da articulação. O tratamento da pele geralmente é feito pelos dermatologistas. Aí existe uma série de terapias tópicas, com medicamentos, com cremes. A fototerapia que é feita aqui na cidade também é uma medida muito interessante para deixar o paciente livre das lesões de pele, que realmente é uma coisa que a gente não comentou, mas é muito estigmatizante a presença das lesões de pele. Ainda existe bastante preconceito. Esses pacientes reclamam muito assim de pessoas que evitam um contato achando que aquilo é contagioso, por exemplo. E vale aqui dizer que a psoríase não se pega, não é uma doença contagiosa, é uma doença autoimune da pele que tem tratamento, né? Mas em nenhum momento é uma doença infecciosa ou que se transmita pelo contato. Então, muito cuidado com o preconceito, que é uma coisa muito ruim. Então, o tratamento da pele é feito com tratamento tópico, com fototerapia e com alguns medicamentos. Geralmente, o dermato entra nessa parte. O tratamento da articulação depende muito se a manifestação é mais incomuna ou se ela é mais periférica. A gente tem hoje a opção de tratamentos tanto via pública quanto via privada, nos convênios. Tem muitos medicamentos que são cobertos pelas operadoras de saúde e a gente tem hoje uma gama de tratamentos disponíveis via rede pública também, tanto para psoríase quanto para artrite psoriásica, que é uma coisa bem interessante. Às vezes o paciente fala, eu não vou atrás porque eu não vou ter acesso ao medicamento. Não, hoje você realmente tem acesso e isso funciona. A primeira linha de tratamento é feito com medicamentos via oral, e aí a gente tem pelo menos umas 3 ou 4 classes de medicamentos que a gente escolhe a depender do perfil e da tolerância de cada paciente. E na ausência de resposta a esse tratamento de primeira linha, a gente também tem uma série de medicamentos injetáveis ou endovenosos ou subcutâneos que são feitos aí com aplicações a depender de cada molécula, que dão um resultado realmente muito satisfatório, tanto no objetivo pele quanto no objetivo redução da inflamação periférica. Então hoje não tem mais motivo para um paciente conviver com psoríase ou conviver com artrite psoriásica. A gente consegue sim combater a doença de uma forma muito eficaz. Bem, doutor, uma outra questão. Qual o impacto que a artrite psoriásica causa na vida do portador dessa doença? Quais as possíveis complicações? Então, aí de novo eu vou te responder assim em relação à pele e em relação à articulação. A doença de pele, ela pode ser realmente muito constrangedora. Tanto homens quanto mulheres sofrem bastante preconceito por terem psoríase, inclusive com impacto psicológico bem importante, assim, de sofrerem preconceito dentro da família, ambientes de trabalho. Eu já tive pacientes que às vezes perderam o emprego por achar que aquela doença era contagiosa ou que ia fazer mal para alguém, sabe? Então, realmente o impacto psicológico ele é bem importante. Em relação à articulação, a depender do estágio da inflamação e o local, e também a profissão do paciente, realmente a artrite psoriásica na sua fase de atividade, quando o paciente está muito inflamado, ele pode inclusive causar assim incapacidade temporária ao trabalho, naquela fase de inflamação maior. Então existe tanto um impacto psicológico muito grande pelas lesões de pele que são visíveis, e isso causa constrangimento na grande maioria dos casos, e existe um impacto na funcionabilidade, justamente porque uma articulação inflamada ela dói muito.
E a depender da atividade, por exemplo, do paciente, ele fica incapacitado, às vezes por até alguns meses, até a gente conseguir ajustar o tratamento, reduzir a inflamação e esse indivíduo poder voltar às suas atividades, tanto laborais quanto de lazer, e de forma corriqueira e normal. Doutora, podemos dizer que a artrite psoriásica, ela tem cura? Aguinaldo, não. Hoje a gente ainda não fala em cura para psoríase, a gente fala em remissão prolongada. O que é isso? É deixar o indivíduo sem lesões de pele e sem inflamação articular pelo maior tempo possível. Isso sim é verdadeiro. O indivíduo com psoríase, com artrite psoriásica, consegue sim ficar sem lesões de pele e sem inflamação articular com um tratamento bem feitinho. Mas a gente não fala hoje a palavra cura, até porque ao longo dos anos podem acontecer de existir recidivas, tanto de pele quanto de articulação. Doutor, agora então, para finalizar nossa entrevista, quais as medidas podem ser adotadas para melhorar o convívio com o problema enquanto o tratamento segue? Bem, primeiro é ter um médico de confiança, tanto aí um dermatologista quanto um reumatologista que você confie e que esteja atualizado para te oferecer o que a gente tem de melhor hoje no tratamento da doença. Um papel muito importante que o paciente pode fazer para ajudar é entender que a doença dele tem controle, assim como hoje diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, a gente tem uma série de doenças crônicas que são bem controladas. A maioria das doenças reumatológicas hoje existe um tratamento eficaz. O que a gente consegue ver hoje é que as pessoas às vezes se acomodam um pouco com aquela condição e meio que desistem de procurar um recurso melhor, né? Então, procurar mesmo, ir atrás. Nos últimos 10 anos o tratamento da artrite psoriásica melhorou muito e a gente consegue oferecer um tratamento muito melhor do que antigamente. E se o paciente tiver aí esse médico parceiro para te orientar, tiver um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, praticar atividade física, evitar o tabagismo, evitar o etilismo e manter o peso sob controle, ele vai perceber que o tratamento vai ser muito mais eficaz e ele vai conseguir atingir o objetivo da remissão sustentada, que é o que a gente procura, que é um indivíduo sem lesão de pele e sem inflamação periférica, que é o ideal. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com a médica reumatologista, a doutora Fernanda Manente. Doutora Fernanda, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre uma honra tê-lo no nosso programa, né? Para poder aí esclarecer e tirar as dúvidas do nosso telespectador. Obrigada, Aguinaldo. É um prazer realmente estar aqui com você e trazer essa informação tão importante sobre psoríase e artrite psoriásica. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, Urogynecologia e Urodinâmica.